Bem, gente, graça e paz para todos vocês. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma videoaula do nosso curso de aprofundamento em hermenêutica e exegese bíblica. E nós estamos na nossa primeira videoaula da nossa disciplina Poesia Hebraica. Nós adentraremos no campo da poética hebraica, um campo muito estudado dentro do contexto judaico e muito importante para um exegeta, tá, gente? E eu vou mostrar para você como a poesia hebraica ela está presente em boa parte da Bíblia, ela está presente na cultura hebraica, na história oral, para que você entenda como o exegeta faz essa pesquisa de forma objetiva e, claro, faz as suas aplicações, beleza? Olha só, gente, na nossa apostila, eu preciso que você faça o download dessa apostila aqui, ela está aberta para mim aqui, e eu preciso que você imprima essa apostila, tá? Para quê? Para fazer as anotações. Você sabe que muita coisa eu vou dar para você aqui na hora. Eu vou passar para você aqui na hora. Então é importante que você tenha essa apostila em mãos e, claro, a sua Bíblia. Beleza ou não beleza? Diga beleza, tranquilo. Olha só, no ponto 1, gente, eu coloquei assim, ó, poesia na cultura hebraica e no texto bíblico. Então o que você tem que entender aqui? Que a poesia na cultura hebraica ela é de singular importância. Na cultura judaica ela ocupa um espaço muito interessante, porque ela é vivenciada em cada canto da história e dos sentimentos. Então você percebe, quando você lê o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento e até o Novo, você vai ver como os autores bíblicos eles gostam da poesia. Eles fazem um jogo de sentimento, um jogo de sentido, porque a poesia hebraica ela não está preocupada com a rima de palavras, e sim com a rima ou com a maestria de pensamentos. Eu vou me explicar isso para você com muito mais propriedade um pouco mais à frente. Então ela é muito vivenciada, tá, gente, na importância da história oral, tá, e deve ter intensificado a cultura poética dos israelitas. Isso é bem interessante. Entendeu? Então, apesar disso, o estudante da Bíblia depara-se com um grande desafio, tá? Quanto à hermenêutica da poética judaica ou da poesia hebraica. Por quê? Porque há um lapso de linguagem muito grande, tá, gente? Tanto de linguagem como de tempo. Na verdade, isso aqui é o que nós chamamos de barreiras, tá, gente? Ou seja, de abismos interpretativos. Nós temos um lapso histórico muito grande, tá? Por mais que você pense, mas a Bíblia está aqui em nossas mãos, mas a gente sabe que tem um lapso temporal muito grande, pelo menos do Novo Testamento para cá já temos 2000 anos. O que dirá desde Moisés, que escreveu em 1445 a.C. Então nós temos esse lapso temporal. Também temos um lapso cultural. A cultura da época não é igual à nossa cultura. A cultura oriental não é igual à cultura ocidental. Então nós temos esse lapso também concernente à cultura, práticas culturais, questões étnicas, questões morais e etc., questões principiológicas e etc. Tá? Também temos um desafio muito grande que é quanto à linguagem. Nós sabemos que muitos termos no hebraico, o exegeta, o hermeneuta, precisa conhecer, tá? Porque quando você tenta trazer essa linguagem para o português, ele perde um pouco o sentido. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, que é o Salmo 23, o verso 1. Adonai roir lo ersá. O Senhor é meu pastor. A tradução portuguesa diz, e nada me faltará. Mas esse nada me faltará não tem no original, não tem no texto, nas cópias do hebraico, não tem no texto. O que temos é, o Senhor é meu pastor e não terei falta. Mas de quem? Das coisas materiais ou de Deus? Então, ao que parece, a poesia do Salmo 23 mostra que Davi diz, o Senhor é meu pastor, e eu não vou sentir ou não sentirei falta dele, da presença dele, do aconchego dele. É claro que se Deus estiver conosco, as coisas que são necessárias para acontecer na nossa vida acontecerão. E aquilo que nós precisamos ter, nós teremos segundo a vontade de Deus. E outros exemplos, nós temos palavras que têm significados extremos. Te dou um exemplo. A palavra barar.
ela pode significar abençoar como amaldiçoar. A palavra Kadesh pode ser santo como prostituto de culto. É, meu amigo, para você ver como a coisa muda. Por exemplo, a palavra Hatar em hebraico pode significar pecado, que é um sentido negativo, como também pode significar oferta pelo pecado, que já é um sentido positivo, oferta pela expiação do pecado. Então isso é muito importante, isso faz parte da poesia hebraica. Por isso que eu falo, é um desafio para o hermeneuta, é um desafio para o exegeta, e eu tenho certeza que depois desse curso você vai entender muito bem tudo aquilo que nós queremos passar para você. Então, olha só, esse lapso temporal, esse lapso de linguagem, além de outros que torna a tarefa de entender determinados textos poéticos não simples, tá? Então, o que acontece? Por que você tem que estudar poesia hebraica? Irmão, acredita-se que um terço do corpo sagrado da primeira aliança, um terço do Antigo Testamento, ele esteja em poesia. E, por favor, não pense que poesia está somente naqueles livros poéticos que você já conhece. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, por exemplo, Lamentações. Não. A poesia hebraica ela está presente em praticamente todos os livros do Antigo Testamento, tá? E como também foi usada, essa poesia ela foi utilizada também pelos autores do Novo Testamento. Eu vou mostrar isso para você. E aí na apostila eu coloquei, ó, os estudiosos do texto veterotestamentário acreditam que um terço do corpo sagrado da primeira aliança estejam em poesia. Interessante notar que apesar de termos livros já tidos como poéticos, eu acabei de falar para você aqui, na divisão bíblica, ao ler e estudar o texto sagrado, a poesia saltará aos nossos olhos em mais de 30% dos escritos. Ou seja, a poesia e cânticos na Torá, nos históricos e nos profetas. Você sabe que a Bíblia hebraica, e se você não sabe, eu vou te falar agora, a Bíblia hebraica é dividida em 3 partes. Torá, que é a lei de Moisés, Nevim, que são os profetas, e os Ketuvim, profetas anteriores e profetas posteriores. Então, essas 3 partes fazem a divisão da Bíblia hebraica. Torá, Nevim e Ketuvim. Lei, você tem profetas e escritos, tá? Então, quando você lê esse texto, seja em lei, seja em profetas, seja em escritos, tá? Você vai perceber que a poesia hebraica saltará aos seus olhos. Isso é bem interessante, gente. Olha só, uma outra observação interessante é a de se respeitar os contextos em que as poesias foram escritas, a fim de evitar, claro, erros de anacronismo. Sabemos que a palavra do eterno Deus aplica-se na vida do homem, seja a do Éden ao homem moderno, ou seja, do Éden ao moderno a gente sabe que a Bíblia tem princípios de aplicação na vida de qualquer homem, em qualquer tempo, em qualquer era, em qualquer momento que ele existir, tá? Mas a gente sabe que há determinados sentidos poéticos que só terão eficácia para o seu contexto, tá? Para a sua época. Fora disso, perde seu propósito. E isso é muito relevante, gente, para a área de interpretação e compreensão dos textos poéticos, pois há um contexto, pois há uma conexão dos textos e estudá-los de forma isolada é perigoso e pode trazer consequências indesejáveis. Então, isso aqui fica muito claro para você, eu já deixei tudo mastigadinho para você aí, para que você entenda que quando eu leio um texto poético eu preciso analisar o seu contexto. Aliás, gente, isso é uma das formas mais brilhantes de se fazer exegese. Eis a diferença de hermenêutica e exegese. Hermenêutica é a ciência e a arte de interpretar a Bíblia. Quando eu falo de hermenêutica, eu falo de hermenêutica bíblica. A hermenêutica jurídica, a hermenêutica filosófica, a hermenêutica histórica, tá? Então, praticamente todas as áreas trabalham com a hermenêutica. Você tem uma hermenêutica do cotidiano, quando você lê um jornal, você precisa de princípios de hermenêutica, tá? Mesmo que seja a hermenêutica do cotidiano. Agora, o que é interessante? A hermenêutica ela é ciência por quê? Porque ela possui regras. A hermenêutica é ciência porque ela possui princípios, tá? A hermenêutica ela trabalha no campo das experiências, sim.
tá, gente? Ela precisa ser experimentada, tá? Agora, por que que ela é arte? Porque ela é flexível quando se fala de aplicação. Por mais que ela tenha métodos, ela seja um manual de regras e princípios, tá? Mas a hermenêutica, quando você extrai o sentido, ela pode sim, tranquilamente ser aplicada ao homem do século XXI. Isso é muito importante também você entender esta verdade. Então a hermenêutica é aquilo que me diz como fazer a interpretação. Como que eu faço para chegar ao entendimento de determinados textos. E o que é exegese? Exegese, a grosso modo, gente, é a aplicação dos princípios da hermenêutica. Então, quando eu vou para um texto e analiso o seu contexto histórico, político, social, econômico, teológico, filosófico, analiso o lexo, a etimologia, a sintaxe, ou seja, a forma em que os pensamentos são encaixados. Quando eu analiso tudo isso, a história do autor, ou seja, quem é o autor, de onde ele veio, para onde foi, por que ele escreveu, para quem escreveu, em que ocasião. Então, quando eu analiso tudo isso e faço essa sistematização, essa organização de todos esses conhecimentos, eu começo a fazer a exegese. Então a exegese é quando eu pego o texto, né, como nós chamamos de perícope, né, você pega um texto ali, meio, a perícope quer dizer você recortar, né, você recorta um determinado texto e fala, eu vou analisar esse texto aqui. Aí você precisa ir atrás dessas informações que eu estou te dando. E qual que é o problema? Porque a poesia, às vezes, ela usa muito a linguagem figurada, metafórica, ela usa muito símile, tá, gente? Ela usa muita tipologia, muita alegoria, então você precisa ser sensível na hora de interpretar isso. Porque se você não observar isso, você vai cometer graves erros de interpretação. Beleza? Vamos voltar aqui para a apostila. Ó. No último parágrafo aí, gente, diz assim, ó, no estudo das poesias hebraicas, não se pode incorrer no erro de levar tudo ao pé da letra, é o que eu estou dizendo para você, tá? Bem como de achar que por se tratar de texto poético não esteja carregado de veracidade. São dois extremos. O cara fala assim, não, peraí, eu não posso levar ao pé da letra, né? Porque é poesia. Só que o outro extremo é você desprezar as veracidades. Você não pode esquecer que a Bíblia, ela foi soprada por Deus. O texto sagrado, para nós, ele é divino, inspirado, inerrante, suficiente, tá, gente? Então nós cremos na inspiração bíblica, né, no que nós chamamos em grego de theopneustos, ou seja, o texto bíblico ele foi soprado por Deus. O Espírito Santo está em todo o texto, ele emana do texto, ele faz fluir o texto, ele inspira o texto. Então nós cremos nisso. Então, apesar de o texto estar em poesia, nós não podemos descartar os princípios, a veracidade daquele texto, aquilo que nós podemos trazer para nós e aplicar de uma forma tremenda. E claro, eu preciso primeiro entender o significado daquele texto para quem ouviu. Né? A gente tem que ter muito esse cuidado. O que o texto significou para quem o ouviu? Quando eu chego a esse significado de autor para destinatário, aí eu posso sim trazer as significações. Então, qual que é a diferença de significado para significações? Significado é aquilo que o texto representou, significou para quem recebeu naquele momento. Significações é quando eu faço a pergunta, e no que esse texto serve para mim? No que eu posso aplicar esse texto para a minha vida? Aí você vai extrair princípios, você vai extrair valores, isso é bem legal, tá bom, gente? Então, olha só, são extremos que precisam ser evitados, pois nas poesias ditas modernas dos ilustres poetas brasileiros, tá, gente? Estava um reflexo objetivo de como era a sociedade brasileira, por exemplo, do século XVII. Da poesia se tira lições, princípios e mensagens. Eu estou falando isso aqui porque se você pegar qualquer poeta, o Carlos Drummond de Andrade, o José de Alencar, essa turma toda, eles estão falando em linguagem poética, porém carregado de veracidade e princípios, eles querem passar uma mensagem de uma forma poética, sim, mas eles estão retratando uma imagem do século em que eles estão vivendo, uma forma que eles querem
passar como que era a sociedade, a economia e etc. ali da sua época. Então isso não pode ser desprezado, tá, gente? Isso precisa ser voltado não, desculpa, isso precisa ser muito bem analisado por quem estuda o texto da poesia hebraica, tá bom, gente? Eu vou parar com o vídeo aqui para não ficar muito extenso, tá? Mas estude a nossa apostila. Na aula que vem eu volto falando sobre as experiências de monoteísmo, politeísmo, enoteísmo de Israel, e isso vai influenciar na sua poesia, beleza, gente? Deus abençoe a todos. Daqui a pouquinho eu volto para a gente continuar essa matéria tão importante, e eu estou muito empolgado porque eu gosto muito dessa matéria. Deus abençoe, forte abraço.